Estava longe, não estava podendo, mas estava muito feliz de ver, né? E
você tínhamos aí esse desafio de fazer esse final de semana da família, né? Eu falei para a Paty, esse ano eu não consigo te ajudar. Para mim está muito difícil, está muito corrido, né? E eu falei, não sei o que você vai fazer, né? E então passou até pela cabeça não fazer, né? Mas aí a gente foi orando a Deus. E aí apareceu alguns bracinhos lá nas mãos da Paty, né? Alguns bracinhos a mais, os braços seus, gente. Os braços de todos vocês, ajudando a acontecer esse fim de semana. Não acabou, tá, gente? Ainda tem amanhã. Mas eu estou agradecendo a vocês, a toda a igreja, porque não seria possível se não fosse o empenho de vocês, ornamentando aqui a igreja, né? A presença de vocês na casa de vocês, orando pela programação, orando pelas famílias, né? Também se não seria possível lá sem a recepção, sonoplastia, a música, né? Tanta coisa que é envolvida, não parece, mas envolve tantas pessoas e todos vocês nos têm ajudado muito. Louvado seja Deus, né? E o intuito, irmãos, da igreja, a igreja ela vai trabalhando, irmãos, a igreja adventista, né? Ela vai trabalhando com departamentos. É assim que ela vai funcionando, né? Às vezes a gente vê alguns departamentos vão sendo englobados a outro, né? Quando eu digo englobados, eles se unem, né? Nascem outros, né? A gente fala ministérios, outros departamentos, porque a igreja, irmãos, ela vai entendendo as necessidades para o nosso tempo, né? Ela vai vendo, olha, até uns tempos atrás, né? Não sei se a Shirley pode ser que tenha aí uma ideia, mas até uns anos atrás, né, Shirley, existia, por exemplo, o Ministério das Cidades, né? Não tinha isso. E hoje a igreja, ela viu a necessidade que os grandes centros urbanos precisam ser evangelizados. E ficou um desafio, como chegar, né, nesses lugares. Aí então criou-se lá o Ministério das Cidades. Aí viu, até um tempo atrás não tinha do idoso, né? Tinha os das crianças, né? Aí depois começou o Ministério da Terceira Idade. Então a igreja ela vai vendo, né, essas mudanças, essas necessidades. E aí então ela vai criando departamentos. E um desses departamentos, irmãos, é o da família, né? E por que será que a igreja criou esse departamento da família? Por quê, irmãos? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma... Acho que vocês estão com frio, né? Vocês estão comigo, igreja? Estão vivos? Estão me ouvindo? Então, por que será que a igreja criou esse departamento? Família. Para cuidar das famílias. Exato. Agora, se precisa cuidar, é porque alguma coisa está acontecendo, né? Sim. E o que vocês acham que tem acontecido com as famílias? É tanta coisa que resumir em palavras é difícil, né? Resumir em palavras. Irmãos, a gente pode dizer que desde o Éden a família tem sido atacada, né? Tem sido o alvo principal ali de Satanás. Após ele dividir o casal, depois já houve a tragédia em quem? Nos filhos. Vai lá, Caim mata quem? Abel. Caim se revolta e tantas coisas vão acontecendo. E desde o Éden, após a entrada do pecado, nós vemos duas classes de pessoas ali dentro da nossa própria família. Aqueles que querem obedecer e buscar a Deus, e aqueles que querem fazer as vontades do seu coração. E aí o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também não ficou imune aos problemas familiares, não foi? Ele também passou por perseguições. Então a gente vê como a família, né, como o problema familiar, ele vem desde o Éden e vai se estendendo, e ele só vai ser resolvido com a volta de Jesus, né? Então por isso que a igreja tem esse foco, né? Tem esse cuidado com as famílias, né? E a
mensagem que eu trouxe para vocês nessa manhã, ela vem falando de uma coisa muito bonita, né? Sobre as marcas, né? As marcas que Deus colocou ali na família. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês, assentados mesmo, vocês só curvem as frontes, vamos fechar os olhos e a gente vai pedir mais uma vez a presença de Deus. Nosso Senhor Jesus, Criador e mantenedor de todas as famílias da terra, Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor tem tido misericórdia. E lá em Apocalipse diz que o Senhor deu ordem aos seus anjos para segurarem os ventos das guerras e das destruições, para que nós pudéssemos ter mais tempo de alertar os nossos amados, as pessoas que moram conosco, as pessoas a quem amamos da nossa família, para podermos termos tempo de pregar o Evangelho para elas, Pai. E é por isso que o Senhor tem retido os ventos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor quer voltar logo, Pai, mas infelizmente às vezes nós temos tido um atraso em levar para a nossa família a mensagem da salvação. E o pior, Senhor, às vezes não temos sido bons representantes do Senhor em nossa família. E pedimos perdão, Senhor, por isso. Que nessa manhã, Senhor Deus, o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua, nos mude, Senhor. Muda o nosso pensamento, o nosso jeito. Que a palavra do Senhor fale conosco nesse momento, por Jesus. Amém. Irmãos, eu vou dar uma resumida, né, aqui no contexto, né? Mas uma coisa muito importante que eu achei aqui no começo dessa mensagem, que foi preparada, né, pela associação para ser passada nas igrejas, é que Deus, irmãos, quando você vai lá para o relato da criação no Gênesis, né, ou seja, a semana da criação, a gente consegue perceber um padrão que Deus trabalha. E se você for olhar com atenção, né, ao ler a Bíblia, a gente começa a perceber que Deus, ele sempre vai trabalhando com padrões. O que será que é isso, né? Um padrão, né? Quando a gente fala assim, né? Um almoço de domingo, né, Maria Alva? Aí vai reunir a família, Maria Alva vai fazer uma macarronada lá para comemorar o almoço de domingo. No mundo inteiro, será que é só a Maria Alva que está fazendo uma macarronada? Não. Existem várias outras casas, famílias, né, Maria Alva? Mas se a gente for pensar, o padrão para fazer a macarronada, ele é praticamente o mesmo. Pode ter algumas diferenças ali de tempero, de molho, mas o padrão mesmo é precisar lá de gás, né, de fogo, água, o macarrão, né? Tem os... Oi? E a família, né? Então você vê que o padrão é o mesmo, né? Os ingredientes ali, né? Pode mudar um pouquinho, mas aí tem gente que muda. Tem gente que às vezes faz uma macarronada sem molho, tem gente que faz uma macarronada com molho, faz com recheio, sem recheio, né? Mas a gente vê que tem um padrãozinho ali, né? Esquentar água, colocar o macarrão, mexer bem lá para não ficar tudo, né? Grudinhado lá junto, né? E a gente percebe, irmãos, que quando Deus, ele também vai falar dos seus planos, ele usa um padrão. Vamos tentar lembrar tentar entender melhor, né? Olha, quando Jesus, né, ele então promete que vai resolver o problema do pecado, ali para o casal, né, para Adão e Eva, ele começa a apresentar um padrão de como é que ele ia resolver esse pecado. E aí então, quando ele mata o cordeiro, ele já está, né, apresentando o padrão de qual vai ser a solução para aquele problema. E aí a gente vê, irmãos, que muitos anos depois é que Cristo vem a essa terra. Mas o que acontece? Pela boca dos profetas, antes de Cristo vir aqui nessa terra, eles vão anunciando o mesmo padrão.
o mesmo tipo de morte, né? Eles vão anunciando que tem que ter o derramamento de sangue, não é assim? Que Jesus teria que dar a sua vida em troca da nossa vida. Começa a descrever que tipo de morte, começa a descrever aonde ele ia nascer, qual o contexto do seu nascimento, até que chega o momento que o quê? Que Jesus nasce. Então veja que Deus ele foi seguindo o quê? Um padrão. E ele foi revelando esse padrão para quem? Para os profetas e para nós, né? Através da Bíblia. Quando você vai lá em Gênesis, no relato da criação, é interessante, irmãos, que lá Gênesis capítulo 1, quem quiser abrir a sua Bíblia, né, para acompanhar, Gênesis capítulo 1, os versos 11 a 13, ali é apresentado um padrão muito interessante, que vai se pegar no quê? Vai pegar em toda a semana da criação, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto e também no sétimo dia, né? Olha só, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, né? E diz assim: e Deus diz que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. É interessante que se você for pegar um relato de todos os dias da criação, Deus ele vai fazer o seguinte, ele vai ter um padrão. Primeiro ele vai dizer o que ele vai fazer. Ele diz o que ele vai criar. Depois ele vai dizer qual é o propósito pelo qual ele está criando aquilo. E depois então que ele cria, ele diz que é o quê? Que era muito bom, né? Então veja que Deus usa esse padrão em todos os dias ali da criação. Ele diz o que ele vai criar primeiro, e aí então ele dá o propósito, a finalidade para aquela criação. Aí depois então ele cria, e depois ele diz que foi muito boa aquela sua criação, né? Aí então a gente percebe, gente, que depois tem os outros relatos aqui, né? Eu não vou falar todos, né? Mas tem, por exemplo, aí seguindo, ele vai falar lá dos luzeiros para firmamento dos céus, né? E ele diz: olha, haja luzeiros, né? Que no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Veja só, Deus está explicando. Primeiro ele está dizendo o que ele vai criar, os luzeiros, né? Aí depois ele dá um propósito. Ele fala: olha, para fazer separação aí entre o dia e a noite, sejam eles para fazer sinais para as estações, para os dias, para os anos, né? Então veja que Deus ele vai trabalhando nesse padrão. Agora, aí quando a gente ocorre um erro às vezes de percepção, porque às vezes a gente tem a tendência a achar que esse padrão ele vai se completar em que dia? Qual vai ser o dia que vai ser criado a obra-prima da criação? A gente tem a tendência de achar que esse padrão ele vai se completar, vai ser o clímax dele lá no sexto dia, né? Porque o que é criado, gente, lá no sexto dia? Isso, casal ali, homem e mulher, né? Adão e Eva ali. E aí a gente vê então, então agora estava tudo perfeito. Mas será que é isso, irmãos? O que vocês acham? O que ficou faltando? O sétimo dia. Isso. Exatamente. Então veja que às vezes, irmão, o irmão foi perfeito na colocação. Às vezes a gente acha que se encerra ali o clímax da criação, né? No sexto dia. Mas na verdade é o sétimo dia
que dá o propósito para os 6 dias da criação. E qual era o propósito? Um sábado de adoração, de descanso, de louvor. Ou seja, qual que era a ideia agora na mente de Deus, né? Vamos tentar imaginar. Primeiro, se a gente for olhar, Deus vai preparando o lar para o ser humano, não é? A casinha dele, a terra. Prepara tudo bonito, ornamenta lá os rios, ornamenta os céus, põe lá a lua, as estrelas, põe o sol, não é assim? Cria as árvores, não é, irmão Agostinho? Vários tipos de árvores, árvores frutíferas, cria os animais, deixa tudo pronto. A casa do ser humano estava prontinha. Aí no 6º dia, quando ele cria o ser humano, ele dá um propósito agora para o ser humano. E ele fala que agora o ser humano deveria o quê? Cuidar desse lugar, não é? Deveria manter esse lugar. Ele agora seria o representante de Deus aqui. E aí aonde vai estar o propósito final do 7º dia, né? Vamos dizer assim. A gente percebe que quando o ser humano ele trabalhasse ali com amor em toda aquela criação que Deus fez, o nome de Deus seria o quê? Honrado. Ou seja, sabe o que Deus estava falando para nós ali naquela semana da criação? Olha, tudo o que você fizer vai ter a minha marca. Então, quando o ser humano, a Eva plantasse ali aquela rosa bonita, e Adão olhasse ali no sábado, né, estivesse admirando a criação de Deus, e ele olhasse aquela rosa carnuda, vermelha, linda, né? Ele ia falar, como Eva é perfeita. Era isso que ele ia falar? Não, ele iria falar o quê? Como o nosso Deus é amor, né? Olha só o cuidado dele conosco, não é assim? Ou seja, o louvor não ia ser dado a Eva, o louvor ia ser dado a quem? A Deus, né? Fomos colocados aqui com um propósito, né? Mas o pecado, né, irmãos, ele tira isso. E aí a gente vê que agora, quando o pecado ele entra, a gente já vê aquela separação do casal. Ou seja, agora um está contra o outro e os dois estão contra quem? Contra Deus, né? Então agora as coisas que o ser humano faz, né, tanto o homem como a mulher, já não é mais levado à imagem de Deus, ao louvor de Deus. O ser humano às vezes faz umas coisas tão ruins que ao invés de mostrar a imagem de Deus, denigre a imagem de Deus, né? E aí a gente percebe que Deus, ele então agora ele vem trabalhando, né, para retomar isso. E aqui diz que tudo que Deus faz com o seu trabalho, né, com a obra, tem que levar à exaltação do seu nome. Então Deus ele deixa algo bem específico aqui para nós. Quando o propósito que ele nos cria e coloca nessa terra era que fôssemos o quê? A imagem e semelhança de Deus, que olhasse para nós e olhasse para as nossas atitudes, né? A maneira como a gente vive e falasse, nossa, ele representa o Criador, né? As coisas que a gente fizer, as pessoas digam, olha, ele é um representante de Deus. E a gente percebe que isso foi se perdendo, né? Mas Deus não deixou se perder, viu, irmãos? Foi se perdendo, mas Deus sempre ele vem resgatar, né? E a gente vê que quando Deus leva lá o povo para o deserto, e aí ali através de Moisés, eles estão lá, né, naquele momento crucial, que eles estão para entrar na terra prometida, está chegando aquele momento. Moisés então, divinamente, né, inspirado por Deus, ele faz algo, né? Manda reunir todo o povo. Eles reúnem todo o povo, né? Isso está lá em Deuteronômio. E aí Moisés fala agora com quem? Moisés fala com as famílias. E ele chega assim para as famílias, e isso está lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 a 8, né?
E esse é muito conhecido, né, da nossa igreja, esse verso, que é o famoso ouve, ó Israel, ou escuta, ó Israel, né? E aí então, o que acontece? Moisés agora vai falar com as famílias e dizer novamente qual é o propósito que Deus nos colocou aqui nessa terra, né? E aí diz lá, escuta Israel, ou ouve, ó Israel, né? O Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Aí é que vem, irmãos, um fato muito importante. Olha só o que ele vai dizer agora para os pais, para a família, né? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Primeiro tem que estar no coração de quem? É das crianças? No coração de quem? Dos pais. Criança vai seguir um exemplo, não é? Se o pai não faz, não ama a Deus, não procura a Deus, a criança também não. Por isso ele fala, olha, ele deixa bem claro, né? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Agora ele vai dizer o que os pais têm que fazer. Você as inculcará a seus filhos. É uma palavra que a gente não costuma usar isso, né? Mas a impressão que dá é vai martelar ali na cabeça da criança, né? De noite até ela aprender, né? Até ela entender aquilo, né? E delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Aí a gente tem uma pequena confusão, tá, irmãos? De interpretação desse versículo. Porque é muito mais fácil, veja, eu amarrar um sinal na minha mão, ou colocar um sinal na minha testa, do que eu agir ou pensar daquela forma. Não é verdade? A gente vê que alguns, né, levam isso ao pé da letra. Tem que pôr um sinal na mão, tem que pôr um sinal na testa, mas não é isso que Deus está querendo dizer. Olha, vai ter que estar no seu coração essas minhas palavras, e estando no seu coração você vai agir de acordo com essas palavras. E o agir quer dizer o que, irmãos? As mãos, o trabalhar, o fazer, né? E aí então, aqui diz, comenta, né, que somos como pais, educadores e líderes, os agentes de Deus na formação da consciência de vocações. O sinal nas mãos revela a quem pertencemos, e ele somente é caracterizado como sinal se as pessoas ao nosso redor tiverem suas vidas afetadas pela bênção do nosso trabalho em favor delas. Irmãos, vejam uma coisa muito importante aqui. Quando Deus fala que o nosso sinal seria a obediência a Deus, aos seus mandamentos, estar em conformidade com o amor de Deus, e que a gente deveria passar isso para as nossas crianças. Deus está falando, olha, a família, a marca da família vai ser esse, o amor a Deus, a obediência a Deus. E quando as pessoas olhassem esse amor e essa obediência, lembra lá no sábado que nós falamos? Não era a culminância do propósito divino? Quando chegasse no Santo Sábado, o louvor e a adoração seria levado a Deus? As pessoas iriam olhar para a sua família. Nossa, como a família do irmão Martim é uma bênção. É uma bênção para as pessoas. É esse que é o propósito que Deus dá, né? E infelizmente a gente sabe que o pecado tem atrapalhado isso, né? Mas, irmãos, a gente tem que entender que quando Deus ele trabalha dessa forma, ele está resgatando o propósito que ele havia dado lá no Éden. E hoje, irmãos, quando a gente diz
falamos de família, infelizmente, quando dentro do lar, que deveria ser um lugar aconchegante, acolhedor, que as pessoas deviam olhar e dar louvor a Deus, né, por aquele lar, muitas das vezes a gente vê que isso não acontece, né? Muitas coisas ruins têm acontecido. Hoje eu não queria exaltar, ficar falando as coisas ruins, porque vocês já sabem, vocês já assistem, mas eu queria falar desse propósito. Esse é o propósito que Deus deu para a primeira família lá no Éden. Quando Ele dá essa mensagem, essa marca, olha, agora tudo que vocês forem fazer, vocês vão ser o que? Os meus representantes. Vocês são minha imagem e semelhança. Qualquer trabalho que eles fizessem, deveria olhar e falar um louvor ao nosso Deus. Não é o Diego que fez, mas quem fez foi Deus, né? Quando aquela família se une e ali comemora um aniversário juntos, faz uma oração ali e todo mundo come, brinca, ri, deveria olhar, nossa, que família abençoada, né? Que momento gostoso. E esse é o propósito que Deus coloca, né? Esse é o propósito que Deus traz. Eu queria contar uma história para vocês. Essa história você poderia dar um nome que você quisesse para o personagem, né? Poderia ser João, poderia ser Nelson, poderia ser qualquer outro nome, mas eu vou chamar essa pessoa de Nelson. Então o Nelson, irmãos, ele trabalhava como vendedor, né? Numa grande loja de departamentos. E aí o setor onde ele trabalhava, já trabalhava um bom tempo lá, né? As pessoas gostavam muito dele, ele era um homem respeitado, né? Ele não era casado, não tinha filhos, né? Trabalhava lá, ele se esforçava bastante, sempre se empenhando muito. E o Nelson, né, levava uma vida simples. E aí todo mundo torcia para que um dia o Nelson conseguisse uma promoção. E aí então ele conseguisse uma vaga na gerência, como subgerente, né? E todo mundo viu o empenho dele. E, irmãos, o tempo foi passando, e aí até que chegou o momento que o Nelson conseguiu, né? Ele conseguiu, fez os treinamentos, né? Fez toda a parte lá burocrática no RH, e ele passou a ser gerente, né? E aí as pessoas começaram a falar, agora o Nelson, a vida dele vai melhorar, né? O Nelson tinha um carrinho bem antigo, bem velho, né? Vivia dando alguns problemas. E disseram, bom, o Nelson agora como gerente vai ganhar melhor, né? Vai ajeitar a vida dele, a casinha dele lá. E todo mundo estava torcendo porque ele era uma pessoa querida, né? Só que aí o tempo foi passando, né? E as pessoas foram percebendo, né? Que o Nelson continuava do mesmo jeito, né? Trabalhando lá com aquele carrinho velho, que às vezes enguiçava lá no estacionamento da loja, né? Aquelas camisas surradas já, né? As pessoas às vezes olham a marmita, né? A gente não dá risada não, viu? Porque se der risada, você está entregando, já olhou a marmita do outro lá também, né? Senta lá para comer, aí o gerente, né? Vamos ver o que ele trouxe aí hoje, né? E olhava lá, aquela mistura simples, né? E o pessoal, né, gente? Vocês sabem como que é, né? Começou a falar, né? Que o Nelson era o quê? Que o Nelson era mão de vaca, né? O Nelson é mão de vaca, né? O Nelson quer ficar rico, acho que ele quer comprar a loja, ele quer ser o dono, né? Subiu para a cabeça, né? E o pessoal começava a folgar no Nelson. Nelson, é por isso que você não casou e não tem filho, né? Para não ter despesa, né? E falava, mas como ele era uma pessoa muito alegre, né? Ele brincava também. Sabe, irmãos, passou um tempo, mais ou menos 3 anos, todo mundo se surpreendeu, né? Todo mundo aqui já ouviu falar daquele post no Facebook? Então, tem a rede social do Facebook, né? Então, as pessoas às vezes colocam ali um post lá de agradecimento, uma mensagem de agradecimento, né? E aí, quem tinha colocado lá a mensagem era a irmã do Nelson.
E a irmã do Nelson tinha colocado lá uma mensagem com umas fotos, né? E aí nessa mensagem ela colocou assim: agradecendo ao hospital pelos 3 anos de tratamento contra o câncer. E sabe aquela bateria fraca. Que a pessoa, os enfermeiros montam aquele corredor e vão batendo palma quando a pessoa está saindo porque acabou o tratamento dela? Ela colocou lá a foto agradecendo toda a equipe dos médicos, né? Dos enfermeiros, todo mundo que durante esses 3 anos apoiaram ela nessa luta contra o câncer, né? Mas aí tinha uma foto no final. Era a foto dela abraçada com o Nelson. E aí no final da postagem ela queria dizer: e quero agradecer muito a esse anjo que Deus colocou na terra, meu irmão Nelson. Ele pagou todas as despesas do tratamento, pagou todas as despesas da casa para que eu pudesse apenas fazer o tratamento e não precisasse voltar a trabalhar. Falou: Nelson, você é um homem de Deus. Vocês conseguem entender o propósito de Deus? Quando Deus fala que as nossas mãos, elas têm que representar Cristo. Tem coisa, irmãos, que a gente faz pela família da gente que ninguém vai entender. Às vezes alguém fala: não, Nelson é bobo, né? Ela ficou lá, ela bebia, pegou câncer porque não cuidou. Não é assim? É ou não, irmãos? Não é assim? Mas o Nelson estava ali. Ele fez o que é a escolha dele. Juntava todo o seu dinheiro, todo o seu pagamento que ele podia para ajudar o tratamento da irmã. E esse é o propósito que Deus colocou para nós e para cada família, né? A sua mão, as suas ações mostrando quem é o nosso Deus. E quando as pessoas leram aquele post, elas não ficaram agradecidas ao Nelson. Elas falaram: nossa, Deus seja louvado pelo que o Nelson fez por ela. Viu como Deus é? O louvor não fica com a pessoa, o louvor volta para quem? Para Deus. E é isso que Ele espera de todos nós na nossa família. Então, quando a gente se dispõe a ajudar, a gente se dispõe a fazer as coisas pela nossa família, alguns não vão entender, né, irmão? Alguns vão criticar, alguns vão falar coisas duras, mas é o nosso papel. Nosso papel como família, como representante de Cristo. E a Giovana, nesse momento, vai cantar uma música. E antes da gente encerrar após a música, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E aí eu vou dar um momento para vocês estarem orando, clamando, irmãos, intercedendo pela sua família. Porque Cristo morreu por cada um da sua família. E Cristo deu a vida por todos, irmãos. E é muito triste. Eu tive um mês de maio muito triste, irmãos. Aí perdi 2 pessoas muito queridas da minha família. 2 irmãos do meu pai. 2 com mortes totalmente diferentes. Um no começo de maio e um no final. O do começo de maio eu não consegui nem falar direito com a igreja, porque foi uma surpresa para todo mundo. E eu não pude nem comparecer lá no funeral. E o último, eu agradeço muito os irmãos que oraram, pelos irmãos que estavam me dando as palavras de ânimo, de conforto. Mas o que mais foi dolorido foi do primeiro, irmãos. Desse meu primeiro tio, o filho mais velho da minha avó, que faleceu. Sabe por quê, irmãos? Que foi tão dolorido de ver que, infelizmente, irmãos, escolhas erradas, vícios, bebida, tirou tudo do meu tio. Morreu sozinho, irmãos. Foi encontrado em casa sozinho. Primeiro a bebida tirou o casamento, depois o respeito dos filhos, depois o respeito das irmãs, dos irmãos, dos sobrinhos. Depois ele foi ficando uma pessoa muito difícil
aconteceu agora no final já foi diferente. Ia para o mesmo caminho da bebida. A família já estava dissolvendo, mas a minha tia encontrou a igreja. Não é a igreja adventista, mas encontrou Cristo ali e manteve firme, segurou os filhos de novo no lar e foi até o final. Não foi fácil para ela. Mas nos últimos momentos, a família toda estava ali com ele, ajudando ele, dando forças, e a família é isso. E às vezes o inimigo, ele quer tirar isso da gente. E é isso que a gente não pode deixar. Não podemos perder de jeito nenhum.
irmãos, fechar os olhos, eu vou dar uns minutos para nós orarmos, intercedermos por nosso lar, os nossos familiares. Eu sei que, assim como eu, alguns também passaram algumas perdas muito difíceis, e que Deus possa estar no lar de cada um de vocês. Então depois nós vamos orarmos todos juntos para encerrarmos essa manhã. Bondoso Deus, Criador do céu, do mar e de toda a terra. Senhor, um dia o Senhor andou no meio do deserto, caminhou muito para chegar até um poço. E nesse poço, Senhor, encontrava-se uma mulher. E essa mulher trazia as tristes marcas do pecado, Senhor. Vários casamentos falidos, Pai. Famílias destruídas. A Bíblia não relata mais assuntos, mas dá para entender, Senhor, que o desejo, a vontade maior do coração daquela mulher, Senhor, era restaurar o lar dela, Pai, restaurar a família dela. E o Senhor foi ao encontro dela, no meio daquele sol, daquele deserto, e o Senhor apresentou a solução para o lar dela, a água da vida, Senhor. Aquela água que ela iria beber e nunca mais iria sentir sede, Pai. Ponha, Senhor Jesus, nos nossos lares essa fonte dessa água da vida, Senhor. Que todo dia, toda manhã, Senhor, possa manar água limpa nos nossos lares para a gente se saciar, meu Pai. Para que o Senhor possa restaurar o nosso lar e a nossa família. Não tem sido nada fácil, Senhor, viver nesse mundo atual, onde os valores têm sido atacados, Pai. E um dos valores mais atacados ultimamente é o lar, é a família, Senhor. Cuida, Senhor, do avô, da avó, cuida da mãe, do pai, do filho, da filha, cuida do neto, da neta, cuida do genro, cuida da nora, cuida do sogro, cuida dos cunhados, das cunhadas, dos primos, dos tios, das tias. Cuida da família, Senhor. Em especial, cuida das famílias daqui da Independência, Senhor. Põe a tua mão e os teus anjos sobre eles, Pai. E que o Senhor nos dê força para vencermos o maligno, Pai. Não na nossa força, mas na tua força, Pai. Que o Senhor nos abençoe e que nos traga amanhã para a mensagem de amanhã, Senhor, para o encerramento dessa semana da família. Que a mão do Senhor esteja agora a voltarmos para os nossos lares.